Hoje nós iremos efetuar a resolução dos exercícios de fatoração, a sua apostila, mais especificamente na página número 16, e a questão de número 4, ele traz uma situação que envolve trinômios. Quando você estiver trabalhando com trinômios, você deve fazer o quê? Vamos lembrar o que eu já lhe ensinei. Você deve procurar quem está aqui e quem está aqui, ou seja, o termo B e o termo C do trinômio. Você vai verificar o seguinte, a primeira parte do trinômio, aqui o x, será a soma de suas estruturas. E a segunda parte, que seria, no caso, o termo independente, seria o produto. Então, o que é que você tem aqui na sua letra A? Você teria uma soma que dá menos 2 e teria um produto que dá menos 15. Para ter uma soma que dá menos 2 e um produto menos 15, você precisa de quem? Do 3 e do menos 5. Você faz x menos 5, x menos 3. De novo, se eu somar menos 5 com mais 3, menos 5 com mais 3 dá 2. Se eu multiplicar menos 5 com mais 3, dá 15. Olha aqui o sinal de menos, porque menos vezes mais dá menos. Faça sempre assim. Olhe para quem está na segunda posição, é a soma. Olhe para quem está sozinho, é o produto. Quem é que nós temos aqui na letra B? Menos 11. E aqui? Nós temos 12. Quais são os dois números que você multiplicando vai dar menos 12 e você somando dá menos 11? Aqui, certamente, você vai ter o menos 12 com quem? Com 1 positivo. Some menos 12 com 1, menos 11. Multiplique menos 12 com 1, menos 12. Sempre desta forma, sempre. Procura o segundo como soma, o terceiro como produto. Veja aqui, ó. Quem seria a soma aqui para nós na letra C? 13. Produto, 40. Observa que os dois são o quê? Positivos. São os dois números que eu somo dá 13 e eu multiplico dá 40. 5 e 8. 5 mais 8 dá 13. 5 vezes 8 dá 40. Aqui, ó. 5 mais 8, 13. 5 vezes 8, 40. O termo que está com x é a sua soma. Temos que estar sozinho, é o seu produto. O que é que nós temos agora aqui? Soma 4 e produto menos 12. Bom, aqui seria quem? 6 e menos 2. 6 e menos 2. Vamos, se eu colocar numa ordem assim, x mais 6 primeiro, x menos 2 depois, tem problema? Não. Confira. Some menos 2 com 6, dá 4. Multiplique menos 2 com 6, dá menos 12. Então, a questão de número 4 seria feita desta maneira. Lá na questão de número 5, nós temos fatoração que a gente tem que fazer por grupamento. Porque nem sempre dá para a gente fazer tudo de uma vez. Então, o que é que eu sugiro a vocês? Façam grupos. Façam grupos. Aqui na questão 5, por exemplo, eu poderia fazer um grupo aqui nos dois primeiros e um grupo aqui nos dois últimos. Como é que ia ficar isso? Bom, quando a gente faz grupos, a gente coloca em evidência. Como proceder isso? Você escolhe o menor dos termos. Nesta primeira parte, eu tenho B3 e B4. Eu vou escolher o B3. Abro um parêntese e divido esses termos por ele. B4 dividido por B3 vai dar B. Por que, Vanks? Porque você diminui os expoentes na divisão. Menos B3 dividido por B3 dá 1. Pronto, fechou. Na segunda parte, você tem B2 e B. Você deve escolher quem para colocar em evidência? O menor. Eu vou colocar B. Abro um parênteses. B2 dividido por B dá B. Menos dividido por mais dá menos. B dividido por B dá 1. Antes terminou? Não. Por que não terminou ainda? Não terminou, amigos, porque dá para a gente visualizar que esse termo aqui e esse termo aqui são o quê? São iguais. Se eles são iguais, você deve colocá-los em evidência. B menos 1, abre um parêntese. No segundo parêntese, coloque aqueles que sobraram dessa operação. Quem sobrou aqui? B3. Sinal aqui, mais. Quem sobrou aqui? B. Pronto. Essa seria a minha resposta. B menos 1 que multiplica B3 mais B. Lá na letra B, não dá para eu fazer grupamentos de pares, eu tenho 3 termos aqui. Eu poderia trabalhar aqui de que maneira? A sugestão que eu lhe dou é você procurar aqueles que se repetem. Neste caso aqui, eu tenho 2, 12 e 8. Todos eles são pares, são divisíveis por 2, eu vou pegar o menor deles, eu vou pegar o 2. Dê uma olhada se existe alguma letra que se repete nos 3 termos.
O A só se repete nos dois primeiros, não serve. O Y só se repete nos dois últimos, não serve. Então, neste caso, eu vou trabalhar só com o 2 mesmo. Abra um parênteses e você vai dividir 2A ao quadrado dividido por 2, sobra quem? A2. Menos 12 dividido por 2 dá 6. Repete a parte literal, as letras. Mais 8 dividido por 2 dá 4. Repete o Y2. Pronto. Quando chegamos nesta fase, o que é que a gente pode fazer? Bem, aqui, meus amigos, eu tenho um trinômio. Se você der uma olhadinha aqui, eu tenho um trinômio. Eu posso trabalhar com o último e com o primeiro e com o último termo. Eu vou repetir o 2. Aqui, ó. Oi. Pois não. Ali no 18, tá? Aqui é um 18? Aham. Aqui é um 18? Deixa eu corrigir. Obrigado por você ter me avisado. Ó, eu vou corrigir aqui, e no enunciado não tem 8 aqui, ó. Aqui é um 18. Então, o que é que vai mudar na nossa resolução? Nossa resolução vai mudar, e quando você for dividir aqui, ao invés de ser 8, é 18, vai mudar esse 4 bem aqui. 18 por 2 vai dar 9. Vou colocar de letra branca, porque eu estava repetindo com branco. Obrigado, Ana. Bem aqui é o 9. Bem, isso aqui é um trinômio. Bem, o que eu vou fazer com esse trinômio aqui? Vou pegar o primeiro e o último termo. Ó. Primeiro e último termo. A2 é o quadrado de quem? Do A. Aqui tem menos e aqui tem mais. Quanto é que dá mais vezes menos? Menos. 9y2, vamos no último termo. 9 é o quadrado do 3. y2 é o quadrado do y. Você fecha aqui e coloca diante 2. A minha resposta seria 2, que multiplica a menos 3y ao quadrado. Essa aqui seria, portanto, a resolução da questão de número 5. Lá na questão de número 6 e também na questão de número 7, o autor traz para nós simplificação. Essa questão é uma questão interessantíssima, muito bonita, por sinal, que ele traz para nós para a gente trabalhar o cubo. Quem é que nós temos bem aqui? x3 menos 64, eu vou transformar em quê? 4 a terceira. Por que, Vax? Porque 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Como aqui, ó, x2 menos 16, eu vou escrever x2 menos 4 ao quadrado. Eu vou dando uma enxugada para verificar quais são os produtos notáveis que eu posso fazer. Ó. Aqui vou repetir e vou partir daqui. Ó. Bem, quando a gente tem o cubo de x menos o cubo de 4, como é que a gente vai fazer? A gente faz a menos b, ficaria como? X menos 4, que multiplica quem? A2. Eu vou ficar com x3 menos p3, vai ficar simplesmente x2 mais AB, 4x, mais B2, 4 ao quadrado. É assim que a gente faz. Sobre x2, olha para cá, cuidado, x2 menos 4 ao quadrado, a 2 menos B2 eu faço o produto vezes a soma, vai ficar assim, ó, x mais 4 vezes x menos 4. E aqui embaixo eu tenho uma expressão que eu vou só repetir, x2 mais 4x mais 16. Bom, vamos continuar. X menos 4. Vou colocar aqui do outro lado para não ficar muito apertado, para você acompanhar. Tá? Vou trazer uma flechinha para cá. Aqui vai ficar x menos 4, que multiplica x2 mais 4x mais 4 ao quadrado, 16. Sobre, quem é que está aqui embaixo? X mais 4 vezes x menos 4 vezes x2 mais 4x mais 16. Você consegue visualizar que existem situações de simplificação aqui? Eu tenho bem aqui x menos 4. Ó. Então, x menos 4, aqui sobra 1 e aqui sobra 1. Eu tenho x2 mais 4x mais 16 aqui e embaixo. Fica 1, fica 1. Qual é a nossa resposta, a conclusão final deste exercício? Lá em cima ficou 1 vezes 1. Sobre. Aqui embaixo sobrou quem? Antes, aqui embaixo só sobrou o x mais 4. A nossa resposta seria 1 sobre x mais 4. Uma questão linda de fatoração. E a questão de número 7, amigos, ele coloca aqui para nós uma série de alternativas para você indicar quais são as verdadeiras. Vamos relembrar como é que a gente faz?
Esse termo aqui é o quê? A soma, e esse termo sozinho é o produto. Pego 3 com quem? Com 6. Vamos pensar. 3 mais 6, 9. Tá certo? Tá. 3 vezes 6, 18. Tá certo? Está. Então, esse daqui é verdadeiro. Vamos para a próxima. Esse menos 9 é a soma, esse 18 é o produto. Quais são os números que você tem? Menos 3 e 6. Quanto é somar menos 3 com 6? A soma dá 3, ele colocou ali menos 9. Então, já está de cara, essa aqui está errada. Próximo. Menos 3 é a sua soma, menos 18 é o seu produto. Você vai pegar o menos 3 com menos 6. Vamos lá. Quanto é menos 3 somado com menos 6? Menos 3, está certo. Menos 3 vezes menos 6, mais vezes menos, dá menos. Menos 18. A letra C também está certa. O que é que a gente tem agora? Soma na última. Mais 9. Produto. Menos 18. Menos 3 somado com menos 6 dá quanto? Dá menos 9. Aqui está como? Mais. Isso aqui está errado. Portanto, as alternativas da questão de número 7 que estão certas são as letras A e C. Bem, amigos, com isso, nós conseguimos fechar a sequência de exercícios que nós temos da nossa parte de fatoração. Então, dentro do que a gente se propõe a fazer, na nossa estrutura, nós acabamos de concluir a parte de fatoração. O que a gente começa agora, eu vou dar uma pincelada em função do nosso horário, é o capítulo de número 7, e você vai encontrar esse capítulo na página de número 18. Qual é o assunto, Max? Equação do segundo grau. Eu vou continuar falando sobre a equação do segundo grau, eu vou fazer as raízes, eu vou trabalhar com gráficos, isso. O que a gente vai trazer aqui para você, nesses minutos que nos restam, para falar sobre a equação do segundo grau? A equação do segundo grau é uma estrutura da forma ax2 mais bx mais c. A equação do segundo grau, portanto, tem uma variável x2. Obrigatoriamente, o nosso A tem que ser o quê? Diferente de zero. Porque se ele for zero, quando você colocar o zero aqui, os x2 somam e viram uma equação de primeiro grau. Estas equações, elas permitem-nos trabalhar com Bhaskara. O que é Bhaskara? Bhaskara é uma maneira de se calcular, matemático de nome Bhaskara, as raízes da função, as raízes da equação. O que são as raízes? Raízes ou zero de uma equação são os elementos que tornam essa expressão zero. Eu vou utilizar aqui o conhecimento de Bhaskara para efetuar essas resoluções. Como é que eu faço? Muito simples. Primeiro, vou fazer as raízes como x1 e x2. Vou chamar de x1 e x2 as minhas raízes. E vou calcular assim, x1 igual a menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. Eu vou chamar de x2 o menos b menos raiz de delta sobre 2a. Antes, quem são a, b e c? A, b e c são os elementos que acompanham o x2, o x e quem está sozinho. Termo com x2, termo com x e termo independente. Só que é o seguinte, amigos, existem equações que não são completas. Você tem a equação de segundo grau completa, mas também tem a equação de segundo grau incompleta. Mostra para mim, para eu trabalhar e treinar. Eu vou mostrar. Mostrei para você como usa as raízes através da fórmula de Bhaskara. A primeira que eu vou mostrar aqui, a equação completa, é a que eu acabei de te apresentar. A equação completa é aquela que se apresenta de que forma? ax2 mais bx mais c. Como é que a gente calcula as raízes? A gente acha as raízes dessa jovem, a gente usa x1 menos b mais raiz de delta sobre 2a. E utilizamos menos b menos raiz de delta sobre 2a. Isso aqui é uma das raízes. Existe uma técnica também, amigos, que é a seguinte. Eu posso achar a soma das raízes pela relação menos b sobre a e posso achar o produto pela relação c sobre a. É assim que a gente pode proceder. Isso para efeito de equações completas. Eu estou trabalhando a equação de segundo grau completa. Nós também temos equações de segundo grau incompletas. Como é que seria essa equação de segundo grau incompleta, Vantes? Assim, ó. ax2 mais bx. Pronto.
Faltando quem aqui? Está faltando o C. E aí, como é que a gente faz? A gente coloca o x em evidência, vai ficar ax menos b. É assim que você vai calcular. A outra equação que é incompleta é quando eu tenho ax2 mais c. Está vendo que faltou o termo b? Neste caso, quando você for calcular desta forma, você vai fazer a raiz quadrada desse termo aqui. Por quê? Você vai fazer a raiz quadrada de alguém. A gente vai fazer separar os termos e colocá-los no segundo membro. Se tiver número negativo na raiz, não haverá raiz, porque nós não temos raízes quadradas de números negativos no conjunto dos números reais. Seria interessante, Vancas, que você colocasse alguns exemplos para eu verificar como é que tem que trabalhar. Claro, vou colocar aqui para vocês alguns exemplos, um de cada um tipo, para que a gente possa treinar. Vancas, eu já sei fazer equações de Bhaskara, já me ensinou, eu já sei usar a soma produto, claro que sabe. Isso aqui é para você reforçar o que você já sabe, tá? Olha, 3x2 menos 5x mais 2 igual a zero. Isso aqui é uma equação completa ou incompleta? Isso aqui é uma equação completa. Isso aqui é uma equação completa? Dá para fazer por Bhaskara? Dá para fazer por soma produto? Fica um pouco mais difícil, porque você vai ter que trabalhar com o número fracionário. Escreva os elementos que você tem. O A é 3, o B é menos 5, o C é 2. Calcule o delta. O discriminante delta vale B2 menos 4AC. Sempre vai fazer assim. O delta vai ser menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 2. O delta vai ser 25 menos 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. O delta será igual a 1. Sim, Wagner, o que você vai fazer? Existe uma regrinha que diz o seguinte: quando o delta é maior que zero, nós temos duas raízes distintas. Então, eu vou calcular aqui, para este caso, o x1 como menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Minha primeira raiz vai ser menos 5, mais a raiz quadrada de 1, dividido por 2 vezes 3. Minha primeira raiz vai ser 5 mais 1, dividido por 6. 6 dividido por 6, a primeira das nossas raízes é 1. A segunda raiz, você vai simplesmente pegar o x1 e trocar o sinal. Não precisa você ficar fazendo aquela conta toda, não. Você vem bem aqui, ó. Você não tem 5 mais 1 sobre 6? O que você vai fazer agora? 5 menos 1 sobre 6. Sua outra raiz vai ser 4 sextos ou 2 terços, porque eles são pares, você pode simplificar. Então, minhas raízes, 1 e 2 terços. Este é um exemplo de equação de segundo grau com as duas raízes, ou seja, aqui eu trabalho com estruturas que permitem achar duas raízes. Mas nem sempre isso acontece. Eu posso ter, por exemplo, assim, ó, 9x2 menos, vou colocar aqui, 81 igual a zero. Como é que eu vou fazer este cálculo aqui? Como é que eu vou descobrir? Muito simples. Aqui a gente vai encarar que está faltando o termo B. Neste tipo de situação, o que é que você vai fazer? Joga esse termo para o segundo membro. 9x2 igual a 81. x2 igual a 81 sobre 9. x2 igual a 9. X igual a raiz quadrada de 9. Quem é a nossa resposta? 3. Cuidado, se colocar assim está errado. Por que errado? Quando eu realizo a raiz quadrada de um termo para efeito de raízes, eu não posso esquecer do mais e do menos. Cuidado, Mariazinha. Não esqueça esse detalhe, não. E mais um exemplo que eu vou passar para você. Mais um exemplo que eu vou passar para você. Nós vamos colocar aqui 2x2 menos 20 igual a zero. Menos 20x, tá? Vou colocar aqui um termo melhor. Deixa eu dar uma arrumada aqui. x2 menos 20x igual a zero. Ó, quem é que está faltando aqui para nós? A letra B, ela é incompleta porque falta o termo que acompanha o x. A letra C é incompleta porque falta o termo independente. Neste caso aqui da letra B de bola, nós fizemos o quê? Buscamos a raiz quadrada. Neste caso, quando eu não tenho termo independente, eu devo colocar o x em evidência. Assim, ó.
divide os termos que você tem aqui, x2 dividido por x dá x, menos 20x por x dá 20. Todas as vezes que você fizer esse tipo de prática, uma raiz obrigatoriamente tem que ser o zero. Obrigatoriamente. Não precisa nem fazer conta, é zero. E a outra, Vax, você vem aqui no parênteses, procure o número que zera essa expressão. Qual seria o número que você colocaria aqui para zerar? Se você tem x menos 20, quem zera isso aqui é o 20 positivo. Então, essas duas seriam as suas duas raízes. Essa, portanto, seria a primeira abordagem do seu capítulo de número 20, desculpe, seu capítulo de número 9, é 9? Não, capítulo 7. Seu capítulo de número 7 da apostila 2. Eu posso agora, nós temos ainda mais alguns minutos, eu vou fazer mais 3 exemplos para a gente fechar esse conteúdo, tá bom?